Deus seja louvado. Título desta mensagem: Deus envia um anjo a Cornélio. Vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que diz o seguinte: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, a quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles o seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe dissera a voz: Não faças tu comum que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-lhe se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Glórias a Deus. Prezados e queridos irmãos, quando nós debruçamos sobre a Bíblia para meditar, para aprendermos os seus mistérios, precisamos entender que ela foi escrita por mentes orientais. E nós vivemos num mundo ocidental. Nossos costumes são diferentes dos costumes orientais. Outra coisa, ela foi escrita num período muito distante do nosso. O Novo Testamento foi escrito num período que a igreja estava começando, ou seja, a igreja saiu do judaísmo, dos judeus. Os discípulos eram judeus, Jesus era judeu,
E ele cumpriu toda a lei, foi o único homem que cumpriu toda a lei. Ele morreu sobre a lei. Então, naquele período que Jesus viveu, quem dominava Israel de forma política era Roma. E o exército romano mandava em Israel. E foi justamente o exército romano que matou o Senhor Jesus, junto com a política judaica, que se ajuntaram em comum acordo para matarem Jesus. Só que dentro de Israel moravam muitos romanos, e era este muitos respeitados, pois eram eles que dominavam aquela nação. Esse homem, Cornélio, ele era um centurião da corte italiana. Ele era uma alta autoridade. Ele comandava uma centena de soldados. Mesmo na alta posição, ele contemplava a pobreza, apesar de ser um grande homem, um homem de nobreza extraordinária. Ele tinha um coração mole, sensível. Existem pessoas que são justas, bravas e tomam atitudes, mas o coração delas são quebrantados e se dobram diante da pobreza, das injustiças sociais. Elas se comovem ao ver um pobre, não se sente bem ao contemplar uma criança com a mão estendida, maltrapilha, uma barriga inchada, o coração dela se parte. Ela não se contenta ao ver uma idosa ou um idoso passando fome e necessidade, ou uma pessoa deficiente, cega ou aleijada. Prezados e queridos irmãos, tem pessoas nobres e ricas que, quando se depara com um quadro desse, ele não mede esforço e dá uma ajuda. E esse homem chamado Cornélio está escrito, ele não só dava esmolas, mas muitas esmolas. Às vezes precisamos ler a Bíblia e prestar muita atenção nos pequenos detalhes, pois Deus está atento a detalhes. Cornélio era um homem piedoso, tinha amor à obra de Deus, era temente a Deus, não só ele, mas toda a sua casa, e ele fazia muitas esmolas. Queridos e amados irmãos, a Bíblia é muito linda, ela anota tudo. Ele fazia muitas esmolas, e de contínuo orava a Deus. Está escrito, irmãos, precisamos examinar as Escrituras e estar atento não só no que o pregador fala, mas precisamos conferir as Escrituras. O problema dos cristãos é que só ouve o que o pregador fala. Havia uma igreja na cidade de Bereia. Eles foram chamados bereanos, porque eles não só ouviam o que o pregador falava, mas também ficavam de olho na Bíblia, querendo dizer, não só presta atenção no que eu falo, mas no que a Bíblia fala. Cornélio temia Deus e toda a sua casa. Dava muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Não orava de vez em quando, mas a Bíblia afirma que de contínuo orava a Deus. Ele era romano, mas temia a Deus. E por que ele temia a Deus? Porque ele foi agraciado de prestar serviço na terra do povo de Deus, mas um povo que não estava mais servindo a Deus como Deus queria. Porque Israel era a única nação no mundo separada por Deus.
Veja a história do etíope, o eunuco. Ele saía da sua terra, da África, da Etiópia, para adorar a Deus em Israel. Mas ele não entendia Deus, até que Deus levantou Filipe para perguntar para ele se ele entendia o que ele estava lendo nas Escrituras. Porque aquele homem era sedento de Deus. Ele tinha vontade de conhecer a Deus. E Deus falou para Filipe: vai, corre atrás de uma carruagem no caminho deserto de Gaza, e lá tem uma alma que precisa de você. Irmãos, as pessoas que precisam de Deus, quando o Senhor vê que ninguém vai atrás delas, o próprio Deus cria um meio, uma providência e manda alguém atrás delas. Porque Deus não deixa nenhum dos seus se perderem. E se você que está ouvindo esta mensagem e tem sede de Deus, você não vai mais continuar vazio da presença de Deus. Ele vai encher a sua vida da sua presença. Cornélio tinha sede de Deus, numa terra que tinha muito de Deus, mas de um povo que não buscava mais a Deus. Jesus veio e ninguém o recebeu. Tanto é que mataram o Senhor Jesus. Os próprios judeus, juntamente com os romanos. Por certo, Cornélio conheceu a história de Jesus, mas não perdeu a esperança da salvação. Ele não era judeu, ele não foi circuncidado, ele não frequentava o templo, ele era gentil, mas ele ouvia falar de um Deus que no passado, no Torá, fez maravilhas, ouviu falar de um rei chamado Davi e de um rei chamado Salomão, ouviu falar dos profetas. Ele guardava tudo aquilo, porque a fé é alimentada com essas histórias maravilhosas, com as coisas grandiosas de Deus. Talvez não conheceu, mas ouviu falar de Jesus, dos milagres, das maravilhas que Jesus fazia. E ele continuava orando a Deus. E o anjo chegou até ele e ele teve uma visão clara. Não foi uma visão embaçada, ofuscada, mas uma visão clara. E fixando os olhos no anjo, e o anjo lhe disse: bendito o nome do Senhor. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas e as suas esmolas, elas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, não seria só importante as orações subirem, mas a Bíblia está afirmando que também as esmolas também sobem e, consequentemente, as nossas obras sobem diante da memória de Deus. Jesus disse: os pobres sempre estará no vosso meio. Tem o pobre e o miserável. Ser pobre é uma coisa, e miserável é um grau abaixo da pobreza. E às vezes as pessoas dizem: eu não dou esmola porque tem muitos espertalhões. Não importa, irmão. Faz a tua parte. Eu creio que Deus deixou os pobres para provar a nossa generosidade diante do grande Deus. O anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante da memória de Deus. Chegou lá e ficou guardado? Não. Quando chega alguma coisa diante de Deus, existe uma providência, existe uma ação. Tudo que chega diante de Deus não para. Nós vivemos e estamos em um país em que um sistema jurídico é assim.
Quando um processo vai para a mesa de um juiz, aí é que atrasa. E fica aquele pacote de processo. Com Deus é totalmente diferente, porque quando chega diante de Deus, o processo sai rápido. Ele tem os seus anjos para ir a qualquer parte da terra ou a qualquer parte do universo, cumprir as suas ordens. Ele mandou o anjo na casa de Cornélio. Cornélio se apressou a chamar Pedro e a graça de Deus chegou àquela família. E todos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Irmão, irmã, as tuas esmolas, as tuas orações, quando chegar na presença de Deus, a ordem vai ser dada. Vai haver movimento de Deus aqui, na tua casa e lá naquela casa, naquela família por quem você está orando. Te diz o Senhor: eu estou agindo aqui, estou agindo aí, eu estou agindo lá. Não duvide do poder de Deus. Deus não erra o alvo, não erra o endereço, nem o CPF. Deus está trabalhando para tudo se encontrarem no tempo e na hora de Deus. Você diz: mas Senhor, não estou vendo sinal algum. Bendito o nome do Senhor. Não é preciso você ver sinal agora. Basta crer. A obra na casa de Cornélio não começou com grandes coisas, mas com coisas simples, oração e esmolas. Deus se agrada de coisas simples. Lembra da pobre viúva que Deus se agradou das poucas moedas que ela deu no templo, mas rejeitou os fariseus. Deus não precisa e nem se agrada de coisa grande, mas de coisas pequenas, simples, porque Ele conhece a intenção de cada pessoa. Ou seja, Deus não quer sacrifício, não quer coisas grandes, mas Ele quer o melhor para Ele. E às vezes o melhor para Ele não é coisa grande. É aquilo que, embora seja pouco ou pequeno, mas é feito de coração quebrantado e fiel a Deus. E o que Cornélio fazia não era para se aparecer. Ele amava os pobres. Ele sentia dó dos pobres. Ele, embora rico, se colocava no lugar dos pobres. Pobre, às vezes, não tem nenhuma condução para se deslocar de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Não tem uma geladeira para tomar água gelada, não tem um ar-condicionado para sentir um refrigério, não tem um colchão macio ou de mola. O pobre mora num barraco de barro, desconfortável, esgoto passando na sua porta, sentindo um mau cheiro. Lembre, meu querido irmão, você tem uma casa para voltar. Não é alguns centavos que vai te fazer falta. A pessoa, quando dá esmola para alguém, ela está dando porque se coloca no lugar daquela pessoa. E nunca gostaria de viver aquela vida humilhante e miserável. E também não está dando esmola para tirar a pessoa daquele lugar. Nós não podemos fazer isso, mas para aliviar o sofrimento. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus falou: os pobres sempre terás ao vosso meio. Isso é um mistério. E Deus olhou para o coração de Cornélio e disse: eu vou abençoar este homem, porque o coração deste homem é bom. E através desse homem eu vou fazer uma obra no mundo todo. Eu vou abrir as portas para as almas conhecerem meu filho Jesus. Não só conhecerem Jesus, bendito o nome do Senhor, mas também receberem
o batismo do Espírito Santo. Pois quando Pedro foi orar, foi justamente onde o anjo apareceu. Cornélio teve a visão do anjo. Pedro também teve a visão do anjo. O anjo falou com Cornélio. O mesmo anjo falou com Pedro. E quando Pedro falou de Jesus, toda a sua família recebeu o Espírito Santo e todos foram batizados. Ali abriu a porta de uma igreja, na casa de Cornélio. Deus te diz, meu irmão, minha irmã, por esta mensagem, continue andando no temor de Deus, orando e estendendo a sua mão para dar esmolas aos necessitados. Reparta com 7 e até com 8, que em breve, assim como foi com Cornélio, Deus vai enviar um anjo na sua casa e vai atender às suas necessidades. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.